Olá, boa noite a todos, tudo bem? Bom, eu sou o Guilherme Vivaldi, sou um dos membros aí do Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas, o GESUL. E já já nós vamos começar aí um bate-papo com o professor Lúcio Caldeira para falar de um tema muito sensível para a região em si, né? A região do sul de Minas é uma região que tem como característica muita atividade da agropecuária e nós vamos convidar então explicar um pouquinho da competitividade do café brasileiro no sul de Minas, no mundo como um todo. Ei, Lúcio, tudo bem? Oi, tudo bom, né, Guilherme? Tudo Tudo bom. jóia. Pessoal, então, formalmente está aqui com a gente o professor doutor Lúcio Caldeira. O Lúcio, que tem aí tanto seu mestrado, seu doutorado, trabalhando as questões do mercado de café, palestras, 2 livros escritos sobre o café. Também é conhecido aí, pessoal, por ser o comentarista já há muitos anos, né, Lúcio, no Café com TV, da TV Alterosa. É um cara que entende muito do assunto do mercado de café. E aqui no GESUL nós fizemos um levantamento sobre as indicações geográficas do café. E nós sabemos que o sul de Minas é o maior produtor de café do mundo, é em si ali um mercado extremamente visado e então ao ver que as indicações geográficas são tão importantes e acabamos vendo que o sul de Minas em si não tem a sua denominação de origem, a gente chamou o professor Lúcio, que recentemente me deu de presente esse livrinho aqui, muito interessante, que recomendo para vocês, As Revoluções do Café, certo? E nesse livro já, pessoal, o Lúcio já alertava para questões da importância da denominação de origem. Então, Lúcio, mais uma vez, muito bem-vindo. Queria que você falasse para o pessoal qual que é essa importância, os seus estudos apontaram sobre a importância da denominação de origem para o café. Muito bem, Guilherme, tudo bom, né? Joia. Primeiro aqui quero te agradecer, viu, Guilherme, pelo convite. Eu já conheço o Guilherme, lá é colega meu lá no Unis, né? Onde a gente dá aula. Então já conheço o Guilherme de outros carnavais, já fizemos parceria junto e acompanho o brilhante trabalho que o Guilherme vem fazendo aí no GESUL, que é o Grupo de Estudos do Sul de Minas, para fazer análises e diagnósticos importantes sobre questões que podem ser alavancas para o desenvolvimento da nossa região. Guilherme, olha só que coisa interessante. Vocês publicaram esse relatório econômico, né, de 6 de 2020 sobre a questão da competitividade do café sul-mineiro. E aí vale a pena só a gente falar uma coisa antes aqui, que é o seguinte: competitividade, analisar competitividade, seria necessário analisar vários fatores. E aqui nós vamos falar especificamente sobre essa importância da indicação geográfica para essa competitividade. Mas a análise de competitividade como um todo englobaria custos de produção, produtividade média e uma série de outras questões. E aí lá na conclusão a gente vai fazer o fechamento em cima disso. Mas de forma geral eu posso dizer o seguinte: o sul de Minas é uma das regiões mais competitivas para a produção de café no Brasil. Tanto é que, conforme você falou, é a maior produtora no Brasil, responde por 50% da produção de Minas Gerais, que é o maior estado produtor, e Minas Gerais, por sua vez, responde por 50% da produção do Brasil. Então, o sul de Minas é realmente uma potência em café. E quando você me convidou para fazer a live, eu fui fazer algumas pesquisas e descobri algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, eu comecei a verificar aqui que eu comecei a falar sobre essas questões de cafés de origem, né, de indicação geográfica. Eu tive acesso a isso em 1998, quando eu comecei. Eu trabalhava no marketing do Café Três Corações, lá em Belo Horizonte,
e a região do Cerrado havia lançado um café torrado e moído, que era uma origem presente numa das marcas do Três Corações. E aí eu comecei a falar, pô, mas já tem isso aqui do café do Cerrado, o Cerrado chegou muito depois do sul de Minas, esse questionamento começou a levar alguns estudos nessa época, e eu comecei a fazer alguns artigos interessantes que foram escritos em jornais como Coffee Business, Coffee Break, etc. Então, eu tenho um aqui de 2003 que teve o seguinte título: Cafés do Brasil versus Café do Brasil. Bem, eu vou precisar do negócio que vai acabar a bateria do meu celular. Desculpa aí, não pensamos nisso. Então, olha para você ver, Cafés do Brasil versus Café do Brasil é justamente essa ideia. Quando muda-se a ideia de Café do Brasil, que era como divulgava-se o Café do Brasil, para Cafés do Brasil, era para mostrar para o mundo que não existia mais um Café do Brasil, e sim várias regiões com as suas características diferentes para promover isso. E uma coisa que eu chamava atenção nesse artigo era justamente que a promoção dos cafés do Brasil no mercado internacional passaria a ser vista de forma diferente. Ou seja, iria se trabalhar várias origens, isso abria um leque muito grande de opções para os compradores internacionais, mas ao mesmo tempo essas origens tornavam-se concorrentes. Não é verdade? Então era uma questão importante aí que a gente precisava chamar a atenção. Opa! Tá legal aí? Tá dando para me ver direitinho? Eu vou ter que fazer agora segurando aqui um pouquinho até carregar mais. E aí, depois vieram outros artigos, como O Prazer e o Enigma dos Cafés de Origem, A Marca do Café, mostrando essas questões. Mas então vamos lá, Guilherme, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Eu vou acabando me empolgando aqui, você vai me podando. Nós temos mais ou menos quanto tempo para fazer isso? A live, ela suporta 59 minutos. Então nós vamos conversar bastante sobre isso. Ô, Guilherme, uma curiosidade interessante para a gente conversar sobre esse assunto é que a primeira região demarcada do mundo que trabalhou esse conceito foi a região do Douro, lá no norte de Portugal, para fazer o vinho do Porto. Então foi a primeira região demarcada de origem do mundo. Depois isso passou a ser uma questão muito utilizada na França. Ele chamava, nós chamamos aqui de denominações de origem, e eles chamavam de appellation de origem contrôlée. Né? Não sei falar francês, mas enfim. E aí eles tinham várias origens. Era Champagne, Borgonha, Bordeaux, Languedoc, região do Rhône, região do Loure, região de Bordeaux. Então, a França também trabalhou muito essa história. Isso tudo foi servir de inspiração para o café. Outro lugar que trabalhou muito isso foi a Escócia. A Escócia dividiu o país em várias regiões que produziam uísque. E aconteceu uma coisa lá muito interessante, que é mais ou menos o que aconteceu aqui. Aqui o sul de Minas é a maior região, mas a que tem maior reputação no Brasil enquanto café de qualidade é o café do Cerrado. Vamos falar mais disso. E na Escócia aconteceu algo parecido. A região que mais produzia uísque era a região de Speyside. Entretanto, ela dormiu no ponto, não fez comunicação, não fez marketing, e a região que ficou conhecida no mundo produtora de uísque da Escócia foram as Highlands. Você vê que às vezes não vence a batalha o produto melhor, e sim aquele que trabalha melhor a estratégia de marketing, de comunicação. Muito bem, mas para a gente falar sobre essa questão de marca, vamos a gente lembrar o seguinte: existem 4 tipos de marcas. As marcas das empresas, dos produtos, marcas de certificação, como orgânico e etc., que servem para várias, de uso coletivo, e as de origem. As marcas de origem também são de uso coletivo. Então, por exemplo, dentro dos 55 municípios, que é a região demarcada do Cerrado, várias pessoas que produzirem em conformidade com os procedimentos e regras estabelecidos vão ter o direito de usar a marca Café do Cerrado. Então ela pode ser usada por uma coletividade. No Brasil, essa... Deu uma travadinha aí no áudio do Lúcio aí. Bom, mas é legal essa retrospectiva que o Lúcio ele traz de como que as marcas em si, elas
começaram a ser exploradas para o segmento alimentício em todo o mundo, e realmente as origens dela estão na Europa e no Brasil. A primeira denominação de origem foi a do vinho também. Lembrando que as indicações geográficas elas são voltadas para as questões dos segmentos alimentícios em grande parte, e as bebidas alcoólicas também têm uma diferenciação. Até o professor Lúcio voltar, eu quero citar para vocês aí que nesse levantamento que nós fizemos no GESUL, no Brasil, olha só, nós temos para o café em específico a região do Cerrado Mineiro, nós temos a região da também da Serra da Mantiqueira de Minas, nós temos Norte Pioneiro do Paraná, temos também a Alta Mogiana, região do Piau e o oeste da Bahia. Vamos chamar o professor Lúcio aqui de volta. Então, nós temos hoje algumas denominações de origem voltada ao café. Voltou o Lúcio. Lúcio, eu estou explicando quais são as que tem hoje no Brasil, tá? Nós temos aí Cerrado Mineiro, Mantiqueira de Minas, o norte do Paraná, a Alta Mogiana, região do Pinhal e oeste da Bahia. E já tem novos processos que estão em andamento no INPI, como, por exemplo, pessoal do Espírito Santo, as montanhas do Espírito Santo, matas de Rondônia, Alto Caparaó. Então, são muitos. E aí, né, Lúcio, essa importância que você vinha falando levanta a discussão sobre o café sul-mineiro, né, que é tão importante e ainda não conseguiu chegar num consenso quanto às questões da denominação de origem do nosso café. Mas Exato. Pode seguir. Muito bem. Então aí foi bom que o Guilherme fez um levantamento sobre as regiões que já são reconhecidas e as que estão em processo. E aí vale a pena a gente chamar a atenção para uma questão que é o seguinte: as indicações geográficas do Brasil, elas podem ser divididas em dois tipos. Existem as indicações de procedência e as denominações de origem. E a denominação de origem é uma evolução da indicação de procedência. Então, o Cerrado primeiro, por exemplo, lá em 2005, conseguiu o selo de indicação de procedência, que diz que o território tem notoriedade na produção de determinado produto, no caso, café. E depois, lá em 2012, ele conseguiu ser a primeira denominação de origem. É um território, é um pouquinho diferente, onde as características do microambiente, do terroir, proporcionam uma determinada diferenciação no produto. Então, observem que a gente falou lá do caso do vinho, do uísque, e o Guilherme estava falando, aqui no Brasil, a primeira região também demarcada foi de vinho, foi o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. E a segunda foi o Café do Cerrado, que foi primeira indicação de procedência e depois denominação de origem. Muito bem, para ser denominação de origem, ele tinha que ter uma diferenciação própria da característica da região. E no caso, foi principalmente um inverno seco que garantia que não ia ter problema de fermentação indesejável e etc. E uma maturação muito homogênea. Então, você tinha floradas específicas gerando uma maturação homogênea, então o fruto mais igual na qualidade do café. Muito bem. O que acontece, e aí a gente tem que voltar um pouquinho atrás para a gente entender essa história, o Cerrado, na verdade, ele se inspirou em outros casos que aconteceram. No mundo do café, o primeiro país, porque esse território de indicação geográfica ele pode ser um país, um estado, uma região, até uma cidade, é um território. Foi a Colômbia. A Colômbia criou essa ideia a partir lá de 1976 e construiu a reputação de ser o país que produzia mais qualidade no mundo. E olha que benefício que a Colômbia conseguiu. A Colômbia, depois que ela fez esse trabalho, ela se tornou, de uma marca de origem,
uma origem presente em várias marcas. Ou seja, a Federação dos Cafeteiros da Colômbia fez parceria com vários torrefadores no mundo inteiro para que eles colocassem o rótulo Colômbia em uma de suas marcas. Então, ela garantia um trabalho de comunicação para apelar lá para o consumidor final, dizendo que ela tinha um café de qualidade e garantia canais de distribuição, canais de acesso através de torrefadores que colocavam a marca Colômbia nos seus rótulos. E foi esse o modelo que o Café do Cerrado seguiu. Ok? E aí, uma outra coisa que a gente fica olhando, o Brasil vende a ideia de cafés do Brasil como se fosse a coisa mais pioneira do mundo, que é a ideia de criar várias regiões do Brasil. E também copiamos. Quem fez isso primeiro foi Guatemala e Costa Rica. A Costa Rica dividiu o país em 7 micro-regiões. Inclusive, o slogan dela era a Rainbow of a Choice, uma escolha, e Rainbow mexendo ali com as cores do arco-íris. A Guatemala tinha 8 micro-regiões, né? Então, a ideia dos cafés do Brasil, que veio depois que o Cerrado saiu na frente, foi de trabalhar a divulgação dessas marcas como vendendo características únicas e etc. E aí, o que aconteceu? Lúcio, Oi? deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o pessoal que não entende muito de café, certo? Esse cafezinho que a gente toma em casa, o pessoal compra no mercado, às vezes o pessoal não consegue diferenciar. Mas tem muita diferença de eu falar de eu tomar um café que é do sul de Minas, um que é do Cerrado, um que é da Alta Mogiana. O sabor é diferente, por isso que atrai mercados diferentes. Tem uma diferença muito grande, viu, Guilherme? Inclusive porque a grande parte dos cafés que a gente bebe são cafés ou tradicionais ou extra fortes. Esses cafés representam mais de 86% do que é comercializado no Brasil. E esses cafés são misturas de cafés da espécie arábica com cafés da espécie robusta, que na verdade é uma variedade, mas isso é detalhe, que é o Conilon robusta, que na verdade é a espécie canéfora. Essa espécie canéfora é uma qualidade, pior qualidade. E o torrefador faz essas misturas para diminuir o custo e aumentar a margem de lucro dele. Então, a maioria dos cafés que a gente bebe são cafés de qualidade ruim, esses tradicional, esses extra fortes. A partir do momento que você bebe um café de uma origem específica e que é 100% arábica, aí você vai para outro patamar. Mas, inclusive, o consumidor precisa treinar o seu paladar para isso, porque ele está tão acostumado a beber o ruim, que na hora que ele bebe o bom, ele acha esquisito. Então, um café 100% arábica, de qualidade boa, ele vai ser um café mais suave, ele vai parecer até um chá, ele é menos diluído. Esse outro tradicional e o extra forte, eles são torrados muito para encobrir os defeitos do café. Então, criou-se uma crença na cabeça das pessoas de que café bom é café muito torrado, porque ele rende mais. E, na verdade, quanto mais você torra um café, né? Café preto. Quanto mais você torra um café, você piora a qualidade, a possibilidade de usufruir das várias qualidades que ele tem. Então, existe uma diferença muito grande. E entre as regiões também. Cada região vai ter a sua característica específica. Mas aí a verdade é que o Cerrado saiu na frente. E o Cerrado saindo na frente, Guilherme, o que o sul de Minas tinha que fazer? E aí eu escrevi isso nos meus artigos. Tinha que seguir essa estratégia e se posicionar como uma indicação de procedência. O sul de Minas não fez isso. E olha que coisa interessante. O tempo passou, Serra da Mantiqueira fez, Norte Pioneiro do Paraná fez, Alta Mogiana fez. Cada uma delas de maneira diferenciada. Região do Pinhal, oeste da Bahia. Você citou aí, hoje nós temos vários que estão em processo. Matas de Minas, que é a zona da mata. Caparaó, que é na divisa de Minas com o Espírito Santo. Campo das Vertentes está começando a fazer um trabalho. Tem até Matas de Rondônia, que é café Rondônia. Você vender café 100%. Rondônia é um negócio completamente difícil. E o sul de Minas parou no tempo. Eu inclusive fiz palestras lá em 2006, 2007, 2008 sobre isso. A palestra tinha o nome de Guerra de Origens. Baseado lá no Guerra do Café, eu fui para Guerra de Origens, Guerra de Categorias e etc. E eu falava que as montanhas do sul de Minas isolaram a gente do mundo. E nós não percebemos o mundo evoluindo e ficamos para trás. Isso continua até hoje.
o Brasil perdeu espaço para a Colômbia porque o Brasil achou que fazia qualidade e não precisava divulgar isso. E a Colômbia saiu na frente, mostrou que café não era tudo igual e deu de 10-0 no Brasil. Lá atrás, a diferença de preço entre um café colombiano e um café brasileiro era muito pequena. Hoje é de mais de R$ 70 por saca. Então, as coisas não acontecem por sorte. É plantado e é colhido. Hoje tem reputação. O Cerrado, eu fiz um trabalho recente, um artigo científico que eu publiquei, chamado A Estratégia de Posicionamento e a Criação de uma Marca de Origem, o caso do café do Cerrado. Mostrando que hoje, a diferença de preço do café do Cerrado para o sul de Minas é de cerca de R$ 8. É pouco. Mas o da Colômbia, quando começou com o Brasil, também era pouco. Daqui a 20 anos, 30 anos, de repente é 30. E aí vão dizer o quê? Né? Então, os caras fizeram e aconteceram e nós ficamos para trás. E aí, ô Guilherme, uma coisa que é importante a gente dizer, lá atrás eu fiz palestra, tentei convencer. Essa foi, inclusive, uma das batalhas que eu perdi. Uma hora dá para a gente contar casos sobre as batalhas que eu perdi, muitas batalhas. Perdi a batalha do 100% arábica, perdi a batalha de ter trabalhado o café do Brasil como o melhor para expresso, perdi a batalha de criar uma marca do sul de Minas. Mas me orgulho muito de ter sido alguém que levantou essas batalhas, levantou essa bandeira. Mas perdi essas batalhas tudo, porque não consegui convencer e essas coisas não foram para frente. Agora, o que aconteceu é que várias regiões dentro do sul de Minas começaram a criar suas estratégias. Então, você pega, por exemplo, a região de Mantiqueira de Minas, ela está dentro do sul de Minas. E, na minha opinião, é o que vai acontecer da agora para frente. Porque o sul de Minas, olha que coisa interessante. O sul de Minas compreende 155 municípios. É uma região muito grande. E mesmo não tendo feito um trabalho de indicação geográfica, de procedência, denominação de origem, o café do sul de Minas tem uma reputação boa, principalmente dentro do Brasil. As pessoas sabem que aqui no sul de Minas produz-se um café de excelente qualidade. Então, na minha opinião, o que vai acontecer é que o sul de Minas vai ser usado como uma base para isso. Então, a região da Mantiqueira de Minas vai falar assim, ó, a região da Mantiqueira é uma região que tem essas e essas qualidades, está dentro do sul de Minas, isso vai agregar valor, mas ela vai criar a sua estratégia própria. E daí a pouco, na minha opinião, vão ser criadas várias micro-regiões dentro do sul de Minas que vão criar suas estratégias e vão seguir para frente. Eu acho que o tempo do sul de Minas já foi. Para isso acontecer, como a região é muito grande, você tem, por exemplo, região de Guaxupé é sul de Minas, região de Três Pontas é sul de Minas, região de Varginha é sul de Minas, Campos Gerais é sul de Minas, Boa Esperança é sul de Minas. Como é que você vai unir esse povo todo numa associação junta, sendo que, de repente, você tem cooperativas em cada uma dessas regiões que, de repente, para eles não vai ser nem interessante apoiar um movimento desse. Então, tinha que ser um movimento através de uma associação independente para criar essa bandeira. E como os interesses em cada uma dessas regiões acaba sendo diferente, eu acho muito difícil que o sul de Minas seja uma indicação de procedência ou uma denominação de origem. Ele vai continuar tendo a reputação de café de qualidade. Mas, na minha opinião, assim como aconteceu com o caso de Mantiqueiras de Minas, vão nascer outras micro-regiões, porque o tempo do sul de Minas ficou para trás. Foi uma batalha que eu perdi lá atrás e eu acho que não vai virar para frente. Só se eu estiver muito enganado. É muito legal ver essa opinião do Lúcio, pessoal, porque ele já está acompanhando há tantos anos como está esse mercado de café e como as regiões elas se desenvolveram, e trazendo o lado da economia. E quando o Lúcio fala sobre a questão da Colômbia, tem um livro, Lúcio, do ex-ministro Delfim Neto. O Delfim Neto, ele também é um especialista no café, na parte econômica do café do Brasil. Eu li o livro dele inteiro mês passado, e o Delfim Neto já falava, no exterior, eles tentavam queimar o filme do café brasileiro para poder abaixar o preço, e aí a Colômbia veio com o marketing sendo um produto de qualidade, enquanto a imagem do café brasileiro estava queimada no exterior. Exatamente. E aí
Pode falar. Eu usei o Delfim Neto na minha dissertação de mestrado. E lá no livro A Guerra do Café eu cito ele também. O Delfim Neto fala que, inclusive, e tem um outro também que trabalhou muito essa questão de origem, que é o Toné, que fala que o Brasil, quando dominava mais de 70% do mercado de café no mundo, vendia café brasileiro no mundo, mas ele era vendido como antilhanos, javas e etc. Ou seja, nunca houve por parte do Brasil a ideia de criar a reputação do produto produzido por ele. E era natural que os concorrentes do Brasil tivessem apoio, porque os compradores internacionais queriam diminuir a dependência em relação a um fornecedor que dominava 70% do mercado e que, de vez em quando, restringia vender café, botava fogo em café. E aí entra uma outra discussão, que foi como que as políticas intervencionistas que o Brasil fez para proteger o mercado interno acabou gerando o aumento de competidores em nível internacional. Hoje nós temos mais de 50 países que produzem café no mundo. Né? Então, essa história das origens de café é uma coisa fascinante, né? Uma história muito bacana. E eu acho, Lúcio, você citou muito bem, realmente é isso que o Delfim Neto ele trata no livro dele, para o pessoal que está nos vendo agora, na história econômica do Brasil, é uma coisa que eu trato também no meu mestrado, o café foi tão importante, gente, mas tão importante, que é esse caso que o Lúcio falou. O governo comprava café, o governo queimava café. Para quê? Porque o café era utilizado para estabilizar o câmbio do país, para entrar moeda estrangeira. Então, o café sustentou a economia brasileira por muito tempo. Só que Exato. ficou tão banalizado, e o Brasil ficou com essa imagem tanto do café commodity, usado para blend e tal, que na hora que os Estados Unidos, por exemplo, começou a colocar dinheiro na Colômbia, no Vietnã, para poder desenvolver concorrência para o Brasil continuou, como o Lúcio disse, na estratégia de vender muito sem origem, enquanto Colômbia e Vietnã mostravam uma postura de café com origem, uma café com certificação. E o paladar, inclusive, né, Lúcio? Eu acho que você pode comentar como que o paladar também do mundo mudou no consumo do café. O café mudou muito no consumo das famílias durante os anos e também foram ficando mais exigentes também, né? O livro, inclusive, o segundo livro, o que você mostrou aí, o Revoluções no Café, ele tem um subtítulo que traduz isso. O subtítulo dele é Mudanças Contraditórias na Produção e no Consumo. Olha por que chama mudanças contraditórias na produção e no consumo. Porque ao mesmo tempo que no mundo inteiro fala-se no crescimento de cafés especiais, cafés certificados, cafés de origem e etc., que é a ponta da pirâmide, que é o que chama a atenção e faz café ficar falado no mundo, ao mesmo tempo que fala-se muito sobre isso, que é um mercado pequeno, mas promissor e que cresce a taxas muito altas, e do qual o Brasil também tem feito parte. O Brasil cresceu muito a participação de venda interna e externa de café de qualidade, de cafés de origem, de certificados, etc. Mas ao mesmo tempo que se fala disso, que é a ponta da pirâmide, que é o mercado pequeno, o tipo de café que mais cresceu no mundo foi o café robusta, produzido no Vietnã, Indonésia, Burundi, Uganda, Costa do Marfim, Espírito Santo, Rondônia e etc., que é o café de qualidade inferior, que é utilizado para fazer blend, para baratear custo e ser a alquimia do lucro do grande torrefador internacional. Então, por isso que é uma mudança contraditória. Fala-se em cafés especiais que cresce, é promissor e etc., mas o tipo que mais cresceu foi o robusta. E aí entra uma outra batalha que eu perdi, que foi a batalha do 100% arábica. Eu defendi no livro A Guerra do Café que nós, Brasil, deveríamos criar uma associação de produtores de café arábica e até propor uma criação de uma associação mundial de produtores de café arábica para criar um programa de educação para mostrar ao mundo que café não é tudo igual e que o 100% arábica é muito melhor do que um que tem blend com robusta. E dessa forma, você criaria uma estratégia que valorizaria o café aqui, por exemplo, do sul de Minas, que é o 100% arábica. Isso, inclusive, eu apresentei esse meu livro, viu, Guilherme, no Conselho Nacional do Café.
numa reunião no Conselho Nacional do Café, com um tanto de presidente de cooperativa na época, e terminou a reunião, todo mundo me dando os parabéns e etc. Eu falei assim, beleza, parabéns para mim, bacana, mas é vocês que vão ter que criar essa política. Mas morreu nos parabéns, entendeu? Eu fiz palestra em mais de 30 cidades de região de Arábica, pregando essa história, e todo mundo achava lindo, maravilhoso, e ninguém pegou essa bandeira junto. Então, mas é aquele negócio das batalhas perdidas. Levantei essas bandeiras. A ideia é que essas indicações de procedência elas são utilizadas como uma promessa de agregação de valor, né? Você tem isso em queijo, você tem isso em vinho, em cachaça, em uísque, em café, exemplos no mundo inteiro. Essas indicações geográficas, sejam elas indicação de procedência ou denominação de origem, elas podem ser utilizadas para remodelar as relações ao longo da cadeia produtiva. Elas aumentam o poder de quem está vendendo, dos produtores, porque eles vão vender não uma commodity, mas alguma coisa que tem uma característica distintiva. E aí a gente pode evoluir para uma série de coisas. Então, por exemplo, vamos lá. BSCA, Brazil Special Coffee Association, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais. Lá dentro da associação, existem 30 regiões do Brasil. Então, quando ela vai participar de feira internacional, ela não vai somente com as indicações de procedência e as denominações de origem. Tem outras. E dentre elas, o sul de Minas. Tá bom. Aí eu te pergunto, eu chego lá, o cara chega lá no sul de Minas. Ah, região que produz café. Sul de Minas. Lindo, maravilhoso. Mas eu poderia vender uma marca de origem para estar presente na marca de um torrefador internacional. Eu não posso vender porque não tem a marca de indicação de procedência. Entendeu? Então, sul de Minas, embora existam várias marcas que vendem café do sul de Minas, não existe uma padronização igual existe no Cacer ou na Mantiqueira de Minas. Não existem normas regulatórias para sistematizar processo produtivo e conformidade de produto. Né? Então, perdemos o bonde da história. Eu não sei, eu acho que agora pode ser que seja muito pouco, muito tarde. A verdade é que o sul de Minas, ele é uma região que produz qualidade, mas ele poderia ter sido trabalhado de maneira diferenciada. Nós poderíamos ser conhecidos no mundo inteiro como uma região, uma origem, demarcada, uma coisa bonita pra caramba. É uma história bonita que deixou de acontecer. Aí, Lúcio, o Renato aqui de Varginha, o Caçador de Relíquias, mandando um abraço para você aí, ó. Também valeu a participação aí, pessoal. Maravilha, Renato. Obrigado. Bom, pessoal, fazendo um link aqui com a questão econômica, eu vou pegar o que o Lúcio falou sobre a cadeia global de valor. O café é um produto que está muito ligado à cadeia global de valor. Hoje, o Lúcio me corrige se eu estiver errado, mas a Alemanha é o maior importador de café que nós temos, se eu não me engano, aqui. E das grandes torrefadoras do mundo, que é a Nestlé também, importa muito café para poder fazer os seus produtos finais, que chegam até a gente, o café solúvel, o café em cápsula e outros. Uhum. E quando a gente consegue agregar isso que o professor Lúcio falou, de uma denominação de origem, uma padronização nos processos, faz com que a gente ganhe, nem que seja uma margem um pouquinho, uma margem pequena, mas aumenta essa margem que a gente tem na venda do café, a gente dá um salto na cadeia de valor, conseguindo trazer, inclusive, maior remuneração para os cafeicultores locais, que é uma das preocupações que o GESUL tem no sentido econômico. Então, se a gente ficar nessa briga de preço apenas, né, Lúcio? Você é um cara que entende de competitividade, ficar brigando por preço é uma coisa extremamente perigosa, às vezes não dá lucro, né? Você ficar só abaixando o preço para competir com café de qualidade qualquer que tem por aí. Assim, os pequenos produtores, que são a maioria aqui na região, eles acabam tendo um retorno pequeno sobre a sua venda, o que vai prejudicar o desenvolvimento das famílias, o desenvolvimento da economia local. E tem cidades aqui da região,
A cidade de Campos Gerais, por exemplo, a cidade de Boa Esperança, a cidade de Três Pontas, que são as três maiores produtoras, né, nos últimos Isso, anos aqui de do sul de café. Minas. Essas são cidades que acabam dependendo economicamente muito do café. Se conseguisse essa denominação de origem e conseguir cobrar um valor um pouco maior sobre o café, isso Uhum. traria um retorno financeiro para as famílias. As famílias poderiam investir mais na fazenda, né, Lúcio? Aumentar a produtividade, comprar novos tratores, fazer uma marca do seu café, inclusive para o mercado interno. Poderiam Exato. também com essa renda a mais que está sendo recebida com café melhor, o desenvolvimento regional é estimulado, porque aí a pessoa, que a gente chama o panhador de café ou o dono da fazenda, vai comprar no comércio, vai comprar nos serviços, e isso vai fazer a economia daquela cidade melhorar. Então, realmente, eu concordo totalmente com o professor Lúcio quando ele fala que sul de Minas a gente está perdendo a oportunidade com café de tão boa qualidade, com um volume tão interessante de café que nós temos, em agregar valor para que isso sim possa ser um motor significativo da economia dessas cidades, não é, Lúcio? Com certeza, Guilherme. A cidade, só te falando um caso interessante, você falou da Alemanha, o maior comprador de café do Brasil ainda é os Estados Unidos. Ainda são os Uhum. Estados Unidos. A Alemanha é o segundo. Mas a Alemanha é um caso interessante porque é o país que mais reexporta café no mundo. Então a É, Alemanha, por ter uma posição privilegiada ali na Europa, bem central, ela compra café e nem todo esse café é vendido industrializado. Às vezes é o café verde mesmo, o café cru que ela compra e os canais logísticos dela ela vai vender ali, República Tcheca, Polônia, Eslovênia, país da Europa Oriental com valor agregado maior. Então é o maior reexportador de café do mundo. O que acontece é o seguinte: primeiro você tem que criar reputação. Então você tem que trabalhar estratégias de marketing, de comunicação, para mostrar para o mundo que você tem algo diferente. Aí esse algo diferente torna essa sua vantagem competitiva. O valor que você vai cobrar mais por isso é uma questão definida pelo mercado. O mercado precisa comprar o valor, mas para comprar o valor, cabe ao dono de uma marca criar a estratégia para vender o valor. Nós não fizemos nem isso. Ou seja, se a gente não tem uma estratégia de marca de origem para vender o valor, e aí a gente vai trabalhar, por exemplo, patrocínio de eventos, igual o Roland Garros é feito pela Colômbia e etc. Promoção, propaganda, uma série de instrumentos que vão gerar valor agregado lá na frente. Aí não existe uma mágica, uma receita de bolo dizendo faz tudo assim, assim que vai dar esse resultado. Não é uma ciência exata. Mas uma coisa é certa: quanto mais você demora para fazer, mais difícil fica. Então, por exemplo, o Cerrado foi pioneiro, colheu os frutos disso. Já é mais caro do que um tanto de outras regiões. Aí agora vai entrar mais um tanto, vai criar daqui a pouco o Brasil vai ter 30 marcas de indicação de procedência. Mas vai vender tudo mais ou menos no mesmo preço, não vai ter grande diferenciação. É mais ou menos assim com tudo na vida. Então começa a ter café orgânico. O ágio do café orgânico vai ser muito maior do que o café convencional. Daí a pouco aumenta muito a produção de orgânico, esse ágio fica menor. Mas ainda existe um ágio, porque existe percepção de valor. E assim nos outros cafés certificados, seja ele Fairtrade, Ultra, Rainforest e etc. Então, toda vez que você trabalha essa estratégia de agregação de valor, você beneficia todo mundo. Conforme você estava falando, as nossas regiões aqui no sul de Minas tem muitas cidades que têm o café representando 70% de receita do município. Então, igual você falou no caso lá que o Delfineto, quando escreveu sobre o Brasil café era câmbio, café era receita e ele foi utilizado para industrializar o Brasil. Muitos municípios ainda dependem exclusivamente do café. E isso seria uma ferramenta, não a única, para agregar valor e beneficiar toda a sociedade. Né? E tal, gente, esse relatório que a gente levantou, né, uma curiosidade, e o GESUL quis trazer isso porque a gente sente essa sensibilidade das cidades que têm uma participação tão grande da agropecuária na nossa região,
E como que a gente tem um produto tão famoso, um volume, para vocês terem ideia, a diferença do volume de produção que Três Pontas e Campos Gerais tem para as outras cidades assim, é muito superior. Então a gente tem um volume. Agora pensa em somar esse volume com um preço melhor. O retorno para a região, para aquela cidade, vai ser um retorno muito interessante. E aqui na região, né, Lúcia, a gente tem estrutura técnica, a gente tem ali, né, o antigo IBC, que é a Fundação Procafé, hoje em dia faz parte dos serviços que o IBC antigamente fazia, com diferenciamentos genéticos e melhorias e tudo mais. Aham. Nós temos o próprio BSCA, como você disse, que faz um trabalho mais comercial dos cafés do Brasil. Mas aí, Lúcio, não entrando muito em polêmicas, mas em geral, assim, para a gente dar um passo, realmente tem que ter um acordo entre os próprios cafeicultores, as associações cooperativas, para o fortalecimento do café sul-mineiro, assim como o Cerrado É, conseguiu. A gente está vendo aí Rondônia fazendo num tipo de café que nem é tão aceito assim no mercado enquanto o nosso. exato. Não, com certeza. Olha para você ver, tem vários caminhos para você fazer isso. Lá no café, no Cerrado, você tem a Federação dos Cafeicultores do Cerrado, que nasceu quando várias cooperativas fundaram a CACER. Então, através da CACER, você tinha o Conselho das Associações Cooperativas da região, nasceu a Federação dos Cafeicultores, que cuidou dessa parte de indicação de procedência, primeiro, depois denominação de origem, demarcou a região, fez esse trabalho todo. Então, sempre tem, mesmo as marcas coletivas, tem que ter um que seja o representante, o dono dessa marca. Assim aconteceu no Cerrado. Mas olha para você ver como é que é diferente. Na Mogiana, fica aqui, vizinha do sul de Minas. Igual nos Estados Unidos tem Corn Belt, cinturão do milho, no mundo eles falam Corn Coffee, né? O cinturão, Corn Coffee não, Coffee Belt, que é o cinturão do café, é a região do sul de Minas e o lado do lado de São Paulo, que está emendado, que é a região de Mogiana. Aí tem Alta Mogiana, Média Mogiana, enfim, é tudo emendado, que produz café de qualidade. Lá na região de Alta Mogiana, lá em 2008, quando eu fui fazer palestra lá em Franca, eu fiquei conhecendo o pessoal que estava fundando a Associação Mogiana de Cafés Especiais. Então, olha que coisa interessante. Ao invés de ser uma coisa que nasceu das cooperativas, nasceu de uma associação. A Associação de Cafés Especiais criou essa ideia e isso depois, a partir disso, veio a demarcação da região, que inclusive engloba 15 municípios de São Paulo e 8 mineiros. Então faz ali essa região, olha para você ver, não é estado, é território. Território às vezes engloba mais de uma coisa. Então existem formas, a maneira de nascer isso pode ser através de uma associação. Eu acho que aqui no sul de Minas isso poderia acontecer através de uma associação, porque a associação teria mais independência para trabalhar essa questão do sul de Minas, porque aí não envolveria diretamente, vai precisar da participação das cooperativas, mas não diretamente. Então essa associação teria mais autonomia para isso. Mas, sinceramente, Guilherme, não acredito que isso vai acontecer. Para o pessoal conhecer, pessoal, o processo em si de uma indicação geográfica não é uma coisa tão simples quanto parece, tanto nesse aspecto político que o Lúcio falou, mas na questão técnica. Tem todo um relatório de engenheiros para comprovar a questão do clima, do solo, do processo produtivo, para dizer que realmente aquele café tem uma característica diferente das outras regiões. Então não é um trabalho tão simples, requer coordenação, mas a gente só vê que tem benefícios quando a gente faz esse. Então acho que falta abrir um pouco a mente, né, Lúcio, para poder conseguir fazer isso. Ô, Lúcio, eu queria passar para você uma pergunta que apareceu aqui para nós, tá? Uhum. O Thierry, ou Thierry, me desculpe se estiver pronunciando errado, o fato do governo ter utilizado a política de proteção do café no passado, sem limitar a oferta, não seria culpado por essa acomodação de desenvolver um café mais
diferenciado? O que que você acha, Lúcio? Na verdade, não foi sem limitar a oferta, não, foi limitando a oferta. Porque toda vez que o Brasil fez política de proteção do café, é, criando maneiras de diminuir a exportação desse café. Então foram políticas de retenção de café, foi queima de café para diminuir a oferta e isso tudo aumentar o preço. Mas a verdade é o seguinte, aí já entra lá na tese do Delfim Neto. Como o café era câmbio, o governo utilizava isso como uma maneira de proteger os preços e maximizar a entrada de divisa no país. Então, a política do governo foi beleza. O que aconteceu é que ela não foi acompanhada de uma política mercadológica. Então, as associações, as cooperativas e etc., elas poderiam ter criado uma política de marketing para o café do Brasil, ou até ter pensado em ideia de regiões antes, por exemplo, de Colômbia, de Guatemala, de Costa Rica. Então, faltou marketing por parte do Brasil. Agora, pensando no Brasil enquanto país, se você tem café e café que vale dinheiro, você tem que maximizar o valor desse produto para tentar ganhar mais dinheiro. Então, o governo fez certinho. Quem não fez certinho foi o setor responsável pela produção de café no Brasil, que deveria ter investido em marketing. E na Né? época, nessa época o Lúcio comenta, o Estado de São Paulo era um dos responsáveis, né? Inclusive o Estado de São Paulo comandou por muito tempo as questões do valor do café, fazendo a compra direta do café dos produtores, proibição de plantação também, né, Lúcio? Era Proibição proibido de plantio. plantar por um período para não gerar uma super oferta, conceito de economia, muita oferta, cai o preço. E como na época era um fator de sobrevivência da economia nacional, o Lúcio falou muito bem. Era uma questão de proteção econômica e não proteção do produto. Mas aí o próprio Delfim Neto, no final mais do livro, ele fala que isso prejudica o café no longo prazo. Mais Com para certeza. frente, a gente tem esse problema, o Lúcio falou no começo, foi o start para o começo da concorrência, né? E vem Costa Rica, e vem Colômbia, e vem Vietnã, para entrar nesse mercado que era praticamente brasileiro na época, né? Exatamente, porque quando você mantém o preço alto, mesmo que artificialmente, você incentiva outros países a plantar café. Não é verdade? Então os caras veem uma margem de lucro boa, então o mercado torna-se atrativo, outros países começam a produzir o café e isso vai depois gerar a ideia de que mercado de café é mercado cíclico. Cíclico porque ele tem ciclos de prosperidade seguidos de ciclos de pobreza. Porque quando você tem um preço bom, muita gente vai plantar, né? Para tentar aproveitar os preços bons. Mas o plantio de hoje só começa a gerar fruto daqui a 3 anos, 4 anos. E aí você tem excesso de produção, excesso de oferta e joga os preços para baixo. Então, mercado de café é cíclico, ciclos de pobreza e de prosperidade, um seguido do outro. Às vezes uns maiores e outros menores. É uma característica que está aí. Mas uma coisa que vale a pena ser dito, para a gente só não criticar, viu, Guilherme? É que o mercado de café no Brasil tem evoluído muito. Essa questão mesmo dos cafés do Brasil, que é a ideia que nasceu lá na BSA de promover não só um café do Brasil, mas vários, foi uma ideia muito bacana. A questão de cafés certificados no Brasil, ela evoluiu muito. Nós estamos cada vez mais produzindo cafés com bebida melhor, são chamados os cafés especiais, né? Acima de 80 pontos, numa escala de 0 a 100. Então, o Brasil está evoluindo isso. As exportações nossas de cafés diferenciados, e aí, nesses diferenciados entram os especiais, os certificados e etc., ela bate recorde em cima de recorde, já está quase em 20% das nossas exportações. O mercado interno tem melhorado muito. Antigamente a gente tinha a ideia de que o bom era exportado e nós bebíamos o ruim. Hoje você bebe café bom aqui dentro também. Você compra café bom em supermercado. Você tem muitas cafeterias que vendem só café 100% arábica de várias regiões do Brasil. Você tem condição de ver essas diferenças. Então, melhorou muito. Eu acho que lá atrás
é que faltou essa visão mercadológica. E, especificamente aqui no sul de Minas, faltou essa visão de pensar a marca de origem. Mas é igual eu te falei, eu acredito que a partir de agora a tendência é ter microsegmentação dentro do sul de Minas. Hoje nós só temos Mantiqueira de Minas. Daqui a 5 anos, de repente, a gente faz outra live aqui e aí nós vamos falar sobre várias regiões dentro do sul de Minas que criaram as suas marcas de origem, porque é território. Então, um território específico. Então, aí você pega aqui mesmo, você estava falando, Três Pontas, Carmo da Cachoeira, você pode criar, de repente, uma marca de origem, Boa Esperança, e Campos Gerais, outra, e assim por diante. O mundo está aberto para esse tipo de coisa. E, aliás, o mundo quer isso, quer experimentação. Agora, uma coisa também que vai além disso, viu, Guilherme, é que cada vez mais também cresce o mercado de mercados de fazendas específicas, né? Que no vinho lá é a ideia dos chateaus, né? O terroir lá, que são as origens, né? Dentro do terroir tem os chateaus, que é uma fazenda específica. E aqui no Brasil, nós já temos alguns casos. A Ipanema faz isso, a da Terra faz isso. E daqui a pouco, já existe no mundo um movimento que é um movimento de ligação que chama-se Farm Connect. O que é o Farm Connect? É o cara comprando uma fazenda específica, de um café que foi premiado, um lote específico. Então você tem hoje a ideia de microlotes, de nanolotes, né? Então o mercado de café é um negócio fascinante, muito dinâmico, que muda o tempo todo. E nós temos muita coisa para evoluir, pensar para frente. Uma coisa lá no primeiro livro, A Guerra do Café, que eu falei, e o Delfim Neto também já falava sobre isso, quando a Colômbia começa a mostrar, eu tenho despolpado, e o despolpado é melhor do que o café natural, que é seco em terreiro, que inclusive, olha a ideia, Guilherme, os caras da Colômbia chamaram o café dele despolpado de washed, que significa café lavado. E o nosso, como não era despolpado, virou unwashed, que é não lavado, que dá conotação de sujo. E nós fomos mudar isso, chamando o nosso café unwashed, que é o não lavado, de café natural, porque ele era seco com a casca. Nós fomos mudar essa ideia 40 anos depois que a Colômbia falou isso repetidamente para o mundo. Então, o Brasil dormiu no tempo muito tempo, né? Mas está mudando, estamos evoluindo. Então, hoje nós já temos cafés fermentados aqui, seguindo a metodologia colombiana. Nós temos uma das estratégias que eu propus no livro, que estava começando a ideia de cereja descascado no Brasil, e eu falei, nós podemos criar uma estratégia. O cereja descascado é vender para o mundo a ideia de que nós temos mais benefício por preço mais barato do que os outros suaves, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras. Mais benefício é o café que ele despolpa, depois vai poluir o ambiente, o cereja descascado não poluía. Então nós temos mais benefício e ainda é um pouquinho mais barato, porque o café cereja era mais barato que os outros suaves. Ou seja, não criamos essa ideia, mas hoje o cereja descascado é amplamente aceito no Brasil. Então, evoluímos em muitas coisas. Essa eu acho que o sul de Minas perdeu para sempre. O que eu acho é que nós vamos ver microsegmentação para frente. O sul de Minas vai continuar sendo essa reputação que ele tem. Ele não vai perder, que nós fazemos café disso. E eu já, viu, Guilherme? Então eu não estou aqui só para jogar pedra, não. Eu já escrevi um chamado Sul de Minas, o Reino do Café, né? E outras coisas do gênero, justamente para falar bem do sul de Minas. Mas como marca de origem. Aqui, Lúcio. E nosso tempo está chegando ao fim.
falar de café, a gente poderia falar aqui durante dias e dias, né, Lúcio? Tem muita coisa para falar de café. E antes de encerrar, eu queria comentar até uma das coisas da teoria econômica, para a gente contextualizar essa tua fala, especialista em estudos do GESUL. Tem uma teoria de economia internacional que é muito voltada ao que o café faz hoje, que a gente chama de dotação de fatores. A dotação de fatores fala que os países vão se Eu não especializar. ouvi. Repete para mim, cortou. Como que chama a teoria? Dotação de fatores, Lúcio. Ah, sim. Uhum. A dotação de fatores ele vai falar que os países vão se especializar naquilo que ele tem de melhor nos fatores de produção. E para o Brasil, o café isso é muito bom, porque o Brasil ele tem terra abundante, com qualidade, cultivável e tem uma expertise de décadas com o café. Então, o Brasil só que ainda fica refém nessa questão de comoditizar o café, o commodity do café, sem esse trabalho todo que você falou aí de agregar valor, porque a gente tem os fatores necessários para competir e sair na frente desses outros países. Olha o tamanho do nosso território, olha o nosso clima perto de Costa Rica, de Colômbia. Nós temos a capacidade, falta trabalhar um pouco melhor isso aí e, inclusive, trazer reflexos para a nossa região, melhoria econômica para a nossa região. Lúcio, só mais uma pergunta aqui antes de acabar. O governo brasileiro, na época da entrada da Costa Rica, entre outros, não poderia ter os expulsados do mercado ameaçando derrubar os preços ou derrubando temporariamente? É uma espécie de dumping, né? O que você acha? Poderia, poderia. Aliás, isso também está no livro lá do Delfim Neto. E está no meu livro A Guerra do Café. Quando a Colômbia e os países da América Central começaram a produzir esses cafés chamados washed, o Brasil poderia vender cafés arábicas num preço mais barato para deixar eles... porque o custo deles é mais alto do que a gente. Né? Eles têm custo mais alto em função da colheita ser seletiva, da maturação ser desuniforme. Eles têm que colher café várias vezes ao ano. Em montanha não consegue mecanizar igual a gente. Naquela época já tinha alguma coisa que era mecanizado, não igual hoje. Mas então o Brasil poderia ter vendido café mais barato que eles, para diminuir margem de lucro, deixar o mercado apertado para eles e desincentivá-los a produzir café. É uma das estratégias, inclusive eu falo isso lá no primeiro livro, Na Guerra do Café. Ou poderia se produzir também o café que ele produziu. Ou seja, se a Colômbia vende a ideia para o mundo que o despolpado é melhor, por que a gente não produz despolpado também e vende para o mundo? Né? Você poderia fazer uma coisa ou outra coisa. E hoje pode fazer até mais. Já que eles são os melhores cafés, né? Guatemala, Costa Rica, Colômbia, e todo mundo sabe que eles são despolpados, nós podemos fazer diferente, que é outra estratégia que está lá no livro. Nós podemos dizer, beleza, vocês são os melhores cafés. Nós temos, então, o melhor para expresso. Porque para expresso precisa do café com mais aroma, mais sabor, mais corpo. E aí o café natural, seco, com a casca, é o ideal para isso. Porque vai promover migração de açúcares para dentro do grão, fazendo ele ter mais aroma, mais sabor e mais corpo. Então nós temos o ideal para expresso. Mas também perdi essa batalha, porque ninguém comprou isso. Você está entendendo? Então perdi 3 grandes batalhas. A do 100% arábica, a do expresso, o café natural sendo o melhor para expresso, e o do sul de Minas. Mostrei aqui todas as batalhas que eu perdi na minha vida, viu, Guilherme? Mas com certeza outros virão e você vai vencer essas, tenho certeza. Tá. Lúcio, eu Guilherme, queria te agradecer. Tá. Sobre essas condições de fatores, uma coisa legal é que também pesa uma coisa muito positiva para o Brasil, que são as condições de demanda. Quando a gente olha para condições de demanda, a gente analisa, em termos de teoria econômica, alguns aspectos internos que ajudam o país a ser competitivo. Nível de exigência, tamanho de mercado e crescimento de mercado. Olha para você ver, tamanho de mercado. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo. Isso nos deixa menos dependente em relação ao mercado externo. Crescimento de mercado. Nós temos um mercado que cresce muito. Então, o Brasil é o único país
produtor de café, que também é grande consumidor de café. E eu estou falando de consumo per capita. E cresce muito esse consumo. Né? E nível de exigência. O consumidor também está começando a perceber nível de exigência. Quando você prepara para um nível de exigência maior, você fica mais competitivo em termos globais. É o